mas sem esclarecer a motivação das tropas portuguesas para entrar nos territórios além das fronteiras brasileiras. Essa diferença, divisões, na época, residia no fato de que a Gazeta do Rio de Janeiro, como o meio oficial da monarquia portuguesa brasileira, não deveria divulgar notícias e medidas contrárias aos interesses das grandes potências europeias, com as quais buscava manter boas relações diplomáticas. Bom, o que nos mostram esses jornais? Né? Por um lado, essas notas são ilustrativas da importância geopolítica que irá assumir no concerto internacional, né, no sistema internacional da época, a disputa pelos territórios orientais entre Portugal, né, seria o Reino de Portugal, porque aí incluía também os territórios brasileiros, desde que a monarquia se trasladou ao Rio de Janeiro em 1808, e a Espanha, né, que teve, digamos, a sua posição histórica, digamos, desse território hispano-americanos, incluindo aí a banda oriental. Bom, essa leitura, né, desses jornais, de continuar aprofundando em outras fontes para corroborar essas questões, me levou a perceber, bom, a importância geopolítica, mas como um assunto, né, que acontece, né, em uma região muito determinada no mundo, no século XIX, que é a banda oriental, que seriam os territórios uruguaios hoje, assumem, digamos, uma projeção nesse sistema de nações, de estados que estava se gestando naquele momento. Por exemplo, a questão já dos territórios orientais e dos conflitos e da Revolução Artiguista, ela esteve presente no Congresso de Viena, por exemplo, né, em 1815, um congresso importantíssimo para a história das relações internacionais. Já depois de ter sido efetuada a invasão da província pelos portugueses, em Paris houveram negociações em 1817, né, entre Espanha e Portugal e as potências da Quíntuple Aliança na Europa. Também as negociações do Congresso de Aix-la-Chapelle, que é foi um outro congresso que aconteceu em outubro de 1818, onde se trataram questões vinculadas a conflitos territoriais entre as grandes potências. Tá? Y entre os conflitos entre, digamos, estava vinculado Portugal, estava o conflito pela banda oriental, mas havia um conflito por Cayena, que é um território ao norte do que seria o Brasil hoje, que seria as Guianas, o território de Olivença, na Europa, um conflito também entre Espanha e Portugal, né? Isso também serviu para barganhar interesses entre os diplomatas espanhóis e portugueses pela banda oriental. Bom, todos esses temas estiveram em grandes distâncias, né? São temas muito pouco, me parece, abordados, né? Por nossa historiografia uruguaia e também um pouco mais pela brasileira, mas ainda falta, né, aprofundar, né? Nesse congresso de Aix-la-Chapelle estiveram presentes figuras como o Duque de Wellington, Lord Casterlag por Gran Bretaña, el rey Guillermo de Prusia, o zar Alejandro I de Rusia, por Francia esteve Gigeliev, estuvieron diplomatas portugueses que han representado ya Portugal en el Congreso de Viena, y otras figuras, ¿no?, diplomáticas de importância, digamos, nesse tempo. Claramente, nesses congressos houveram outras questões, né, importantes para as relações internacionais da época, mas a questão fundamental, e uma primeira constatação, é que os territórios orientais estiveram presentes, né, e foram negociados, foram objeto das reuniões, em maior ou menor medida. Um outro aspecto relevante constatado na pesquisa sobre esses anos é o fato de que sempre se fala, né, sobre uma invasão, né, lusitana, foi de fato uma invasão à banda oriental, mas se deixam alguns aspectos, alguns detalhes, né, desse momento em que as tropas ingressam ao território da banda oriental. Um deles tem a ver com a colaboração, né, de figuras políticas vinculadas
sobretudo ao Cabildo de Montevideo da época, com as autoridades lusitanas. Acho que sou um dos intelectuais uruguaios que trabalhou essa questão, que é Alberto Zunfelde, mas o faz de uma maneira também muito pautada por questões políticas da época em que ele escreve, né? Bom, mais especificamente foi em 19 de janeiro de 1817, uma tarde antes da entrada do exército português na capital, que personagens do Cabildo de Montevideo, como Benito Blanco, como Luis de la Rosa Brito, como Damaso Antonio Larrañaga, visitaron o general Carlos Federico Lecor, comandante das tropas portuguesas, nas inmediações de Montevideo para negociar a entrada das tropas à cidade, né? Aí as tropas foram informadas, né, que seriam bem-vindas, né, na cidade, embora que isso não significasse o fim da guerra na campanha. Tá? Naquela época existia uma, digamos, uma divisão muito grande entre o que acontecia em Montevideo e o que acontecia no resto da banda oriental, da campanha oriental. Mientras que en Montevideo as autoridades militares portugueses foram recibidos a través de negociações, e foi muito pautado, digamos, por uma situação não conflitiva. No caso do resto da banda oriental, houve guerra, houve conflito, então foi bem diferente. Bom, ao entrar em Montevideo, né, as autoridades portuguesas contaram com o apoio de comerciantes também e de produtores, como o já citado Damaso Antonio Larrañaga, como Tomás García de Zúñiga, como Lucas José Oves, uma figura importantíssima para a época, um advogado, uma pessoa de renome na sociedade montevideana, como Nicolás Herrera, como Juan José Durán, como Francisco Xavier de Viana, como os irmãos Santiago y Ventura Vázquez, como Pedro Viera, Baltasar Vargas, Eusebio Valdenegro, y posso continuar falando sobre personajes y protagonistas da política montevideana no início do século, que pactuaram com os portugueses na sua entrada, né, à cidade. Bom, o novo governador de Montevideo foi Federico Lecor, o comandante das tropas. Ele optou por formular uma política de integrar esses orientais que tinham facilitado o caminho para as tropas portuguesas aí na cidade, então ele lhe concedeu cargos públicos, né, promoções a outros que já estavam na administração, condecorações, títulos nobres, né? Não temos que esquecer que o Brasil, Portugal, né, o Império Português era um grande império, né? E uma maneira de agradecer favores políticos era a concessão de títulos. Então, eu tenho uma lista que não vou ler para vocês, mas de vários personagens da política uruguaia, que depois tiveram muita relevância, né, no Uruguai independente, com títulos nobiliários portugueses. Também foi promovida uma política de casamento entre as mulheres orientais, de boas famílias, né, para boas famílias, entre as, e os comandantes portugueses, né. Por exemplo, o próprio Lecor se casou com Rosa Maria Josefa Herrera, né, uma família já bem importante na época, e a partir disso ele ganhou o título de Barão da Lagoa, um título nobre, né, porque, né, sua missão, né, nos territórios orientais estava tendo sucesso, e bom, desde o ponto de vista mais institucional, a administração portuguesa realizou uma política, a meu critério, foi bastante inteligente nos territórios orientais, porque se levou a cabo a revitalização de diferentes órgãos administrativos da cidade, como o Tribunal do Consulado do Comércio. Se fundaram também a Câmara de Apelações, o Conselho Superior do Tesouro Real, a Casa de los Niños Expósitos, que tinha sido uma casa para digamos, crianças, um hospital, que tinha sido fundado pelos espanhóis
e tinha caído depois, tinha sido derrubada, né, durante a Revolução. Também foram fundados o Hospital também da Caridade. Não, ele não foi fundado, ele já existia e também foi remodelado. Os portugueses também criaram um plano de administração da cidade de Montevideo. Ele foi redatado por Benito Blanco, Francisco Joaquim Muñoz, Jerónimo Pio Bianchi, com alguns comandantes portugueses, né? Um plano, digamos, um plano a futuro, né? Eles projetavam um futuro na região, na cidade, né? Bom, desde o ponto de vista econômico, se destacou o fato de que inúmeros navios chegaram desde o Rio de Janeiro, né, para aliviar um pouco a escassez, né, de alimentos que assolava a província, e assim também o município, né, recebeu um grande empréstimo, né, para custear algumas obras que falei anteriormente aí na cidade de Montevideo. Por outro lado, é importante destacar que a mediados de 1818 o exército português ele já tinha o domínio de outras cidades do interior da campanha, né, oriental. Eles tomaram, aí sim, pela força, através da imposição, por conflitos armados bélicos, as praças de purificação de Paysandú, de Colônia, de Mercedes e de Soriano. Y a diferencia, ¿no?, de Montevideo, las autoridades militares y políticas das forças de ocupação portuguesas foram impostas depois de praticamente 2 anos, né, de conflitos armados. Né? Por isso que eu queria assinalar bem a diferença entre como foi essa história, né, nesses anos em Montevideo, né, e por isso falo de administração e não falo de ocupação no caso montevideano. Né? Se no título da apresentação eu estivesse colocado banda oriental, eu poderia substituir a administração por, por ocupação, tá? Para conseguir abarcar todos os aspectos dessa história e daqueles anos. Mas me parece que, depois de estudar tanto tempo esse tema, realmente foi uma administração que teve, né? Obviamente, os protagonistas da época, não quero atribuir uma característica de um juízo de valor. Mas para a época, mudar de posição política entre espanhóis, entre uma soberania espanhola, uma soberania portuguesa, entre a fidelidade ao exército artiguista e posteriormente ao exército libertador, dependia muito, ela mudava, não era um defeito de caráter, não era nenhum problema dos protagonistas da época. Ela mudava e era política, né, naqueles anos. Bom, nos anos também que se seguiram, né, aí a 1818, 19, em relação aos espanhóis que ainda permaneciam na banda oriental, o rechaço, né, a eles foi cada vez aumentando. Né? Aí eles eram acusados, por exemplo, de, entre aspas, né, perturbar a segurança pública e eram considerados um obstáculo para a pacificação e o controle total da província. O outro aspecto importante que diz respeito a pesquisa, né, foram as várias cartas e ofícios diplomáticos encontrados no arquivo histórico do Itamaraty, onde se aponta que a população queria se integrar, também abro aspas, né, ao grande Império Lusitano como um Estado independente sobre o governo de um príncipe da augusta família Bragança. Essa foi, assim, um achado e uma proposta muito interessante de ser analisada de parte do Cabildo de Montevideo, sobretudo, porque estamos, né, nos ubicamos naquele período histórico, num período em que os territórios hispanoamericanos estavam proclamando sua independência, sua autonomia, e caminhavam para um sistema político republicano, e as autoridades de Montevideo propunham permanecer sobre a influência de uma monarquia. Desde esse ponto de vista é interessante, né, para tentar compreender, né, essas diferenças.
Bom, um outro momento, me parece bastante decisivo para a época foi o ano de 1820, né? Cuando Fructuoso Rivera, un ex jefe artiguista, había se juntado a las autoridades portuguesas que gobernaban la ciudad de Montevideo. Él había lutado en la campaña, mas después de varias batallas perdidas, él se une a la gobernación de Montevideo. Y a continuación quería leer para ustedes también un trecho de una carta onde Rivera explica, né, os motivos de por qué él, digamos, se une a los portugueses. Rivera dice así, está en español: desde el momento en que me determiné en reconocer al excelentísimo gobierno para la autoridad del país, no consulté más que la destrucción de la anarquía y la restitución de la tranquilidad, creyendo siempre que el excelentísimo cabildo, autor de esta grande y plausible empresa, a nada menos aspiraba que la felicidad común como fruto de sus desvelos. Se lisonjeaba mi esperanza al calcular que una estipulación amistosa, fincada sobre bases de justicia, sería el más sólido cimiento para plantar lo que vuestra señoría y mi división deseaban. Me parecía el medio más seguro para aplacar el furor militar que posee a los orientales hace 2 lustros, el que palpasen de las conveniencias consiguientes a la paz establecida después de una prolongada guerra. Se realizó aquella y desde entonces mi honor está vinculado en observar religiosamente cuanto exijan las autoridades portuguesas de él. Como falei antes, né, a mudança de posição dos protagonistas da época não era um defeito de caráter, e sim as condições que lhes eram impostas pelo contexto político e histórico daquele momento. Né? Bom, pero em termos concretos, em termos históricos, a incorporação de Rivera foi de grande importância, né, pela influência que ele tinha entre os habitantes da campanha oriental, e seria um dos fatores chaves para que os portugueses obtivessem o domínio total da província. Bom, em 1820 também acontece um outro evento importantíssimo para a história do Brasil e do Uruguai, no outro lado do Atlântico, né, que irá modificar os destinos da monarquia, irá modificar os destinos da banda oriental, e estes são a Revolução Liberal de Oporto, que trouxe, né, como consequência direta, né, o traslado novamente da família real desde o Rio de Janeiro para Lisboa. Tá? Os revolucionários portugueses que fizeram a revolução em Portugal em 1820 exigiam que eles não estivessem mais naqueles domínios do Império, e também eles, os revolucionários, né, começaram a perceber de que não era correto, né, talvez, que Portugal estivesse nos territórios que perteneciam a Espanha. Então, as autoridades, digamos, e as representações nas cortes de Lisboa exigiram que a banda oriental fosse desocupada. Isso gerou na banda oriental e no Brasil, né, na política brasileira, deste lado do Atlântico já, divisões, né, entre, por exemplo, quem estava ocupando a província, entre os ministros que tinham aderido ao movimento peninsular revolucionário, consideraban realmente que era necesario desocupar a banda oriental, né? Lembremos de que a monarquía portuguesa quería evitar también un conflicto armado con España, né? Por eso tinham acontecido todos aqueles congressos entre 1815 e 1820. Bom, isso gerou, né, diferentes conflitos políticos, mas assim o resultado foi que as autoridades brasileiras da época decidissem que os habitantes da banda oriental fossem quem tomassem, digamos, a decisão sobre seu futuro político territorial. Para isso se realizou um congresso que ficou conhecido como o Congresso Latino, né? As datas do congresso já foram transcritas por papel de voto, mas há vários aspectos também interessantes resaltados sobre a documentação que revela como foi organizado o Congresso e
sobre as articulações de Federico Lecor com os cabildantes da época, né? Por un lado, esta documentación que analicé revela as tramas políticas, né, de Lecor e seus homens de confiança. Naqueles anos, os homens de confiança de Lecor tinham formado um clube, como se fosse uma seita, uma coisa assim, chamado o Clube do Barão, né, e seria como, não era um organismo do Estado, da banda oriental de Montevideo, mas era um clube de personagens, de amigos, de Portugal, né, e era um clube secreto, eles se reuniam secretamente, e havia várias figuras, o próprio Fructuoso Rivera formou parte desse clube, né. Bom, o Congresso ele se iniciou em 15 de julho de 1821, foi um acontecimento essencial na história da região, e a eleição dos representantes, né, para o Congresso foi realizada em diferentes repatriações que contavam com cabildo na época, né? Então participaram por Montevideo Jerónimo Pio Bianchi, Juan José Durán, Tomás García de Zúñiga, o próprio Rivera, né? Todos eles eram membros desse clube, falei antes, o Clube do Barão, e eram partidários da monarquia portuguesa, ou seja, eles não iriam decidir uma coisa diferente, o que foi decidido, né? No caso de Mercedes, de Paysandú, de Soriano e de Cerro Largo, que não dependiam de nenhuma jurisdição naquela época, ou seja, de nenhum cabildo, para eles foi promulgada uma norma que estabelecia que os perfeitos extraordinários seriam representantes dessas regiões. Mas também no Congresso é possível ver nas discussões que os representantes, né, desses departamentos seria hoje, né, do interior, eles tiveram menos participação, teve algumas sessões que eles não conseguiram chegar a tempo da sessão, e só participaram os deputados por Montevideo e Extramuros. Houve assim, umas questões bem detalhes, né? Para mim são super interessantes. Também no Congresso Cislatino, em 1821, não houveram assembleias populares, né, que participassem do Congresso, né? O próprio Gerardo Caetano, ele assinala isso, né? De que o fato de não permitir, né, que nessa instância houvesse muita reunião de vecinos, de cidadãos comuns, era para não remeter à época do arquismo, né, à época da anarquia, né, e de um mundo que se assimilava que deveria morrer já naqueles anos. Bom, nos debates do Congresso se destacaram dois temas, né? Um vinculado a uma suposta impossibilidade dos orientais em formar um Estado independente e de se manter dessa maneira independentes ao longo do tempo, né? Isso é interessante. Temos em conta que os anos, que naqueles anos as colônias hispano-americanas estavam transitando, né, para uma república, para governos soberanos, para governos independentes. E um outro fator muito debatido ao longo das sessões foi em torno à questão cultural, né? Se bem os deputados estavam dispostos a aderir politicamente ao Império Português, eles exigiam que se respeitassem os costumes, ou seja, as festividades que existiam na cidade naqueles anos, né, que eram festividades espanholas, basicamente, bom, e que o idioma também, né? Então queriam a imposição do português e eles queriam continuar tendo o espanhol como língua oficial. Bom, resumindo, o Congresso finaliza 31 de julho de 1821 com a formação agora sim do Estado Cislatino Oriental. E, bom, além disso, os deputados decidiram que o Barão da Lagoa continuasse no governo da província. E assim concordaram, né, na permanência das tropas portuguesas. Bom, o Congresso foi resultado, né, da Revolução do Porto de 1820, né, mas ao mesmo tempo, né, que na América, né, me referindo à América Portuguesa, no Brasil foram aderindo as diferentes províncias
que compunham o Brasil naqueles anos, aquele movimento peninsular revolucionário, já em 1822, entre agosto e outubro, no Rio de Janeiro, se começa a desenhar a separação dos destinos de Brasil e de Portugal, né? Com uma clareza sem precedentes, né? Na história. Então, a independência do Brasil, né, o grito de Ipiranga, né, proclamado oficialmente em 7 de setembro de 1822, né, significou a ruptura de Brasil e Portugal. E, bom, como sabemos, né, ao contrário das colônias da Espanha, que depois da declaração de independência formaram como repúblicas, o Brasil constituiu em um novo governo sobre uma monarquia constitucional, elegendo a Pedro, o príncipe regente, como monarca, né? A formalização da independência brasileira, com a aclamação de Dom Pedro I, em 12 de outubro, e sua coroação em 2 de dezembro, ela não foi aceita consensualmente em todas as províncias do novo império brasileiro. Tá? Por exemplo, Dom Pedro e o império, né, de uma maneira geral, encontraram oposição e resistência em diferentes grupos políticos e econômicos em regiões como o Maranhão, o Pará, a Bahia e a província cisplatina. Tá? Nessas províncias, que, né, a adesão ao Império Brasileiro não foi imediata e ocorreram guerras de independência, o que de fato representou a dificuldade, né, em se obter uma unanimidade em torno a uma nova ordem política que estava emergindo. E que o interessante de tudo isso é que na Cisplatina também houve um conflito, houve uma guerra entre portugueses e brasileiros. Então a gente pode pensar que nos territórios orientais aconteceu também um conflito por uma guerra de independência de um outro país que viria a ser, que foi o Brasil, né? De alguma maneira, esse conflito entre portugueses e brasileiros entre 1822 e 1823, né? Ele acabou por destruir, né, aquela tranquilidade que, né, que existia em Montevideo desde 1817. E então algumas autoridades da banda oriental, os que eram orientais, começaram a desertar, né, daquele orden político e a começar a pensar em outras alternativas. Né? Quando acontece a independência do Brasil, as forças de ocupação portuguesas, tá, representadas pelo LECOR, mas também pela Legião de Voluntários Reais de Portugal, elas dividiram também entre Montevideo e o interior. Né? Em Montevideo ficaram todas as autoridades que queriam permanecer sobre o Império português. E quem foi para o interior, ou seja, o próprio Lecor, que ele adere, né, ao Império Brasileiro agora, né, depois da independência, eles vão para o interior, vão para São José, estiveram um tempo lá, estiveram um tempo em Canelones, e bom, e lá houve realmente uma guerra sangrenta, né, e ela também é muito pouco estudada também na historiografia, nossa historiografia uruguaia, né, e na historiografia também brasileira, né. Sobre todo para se pensar que na época as unidades que compunham o Império Brasileiro, elas não estavam coesas, né? E não era natural a imposição de uma nova ordem política unificada nos territórios brasileiros, porque sempre foram províncias diferentes com diferentes autonomias, estavam reunidas sobre uma ordem, né, superior, mas não sobre uma ordem unificada. Essa não naturalidade teve consequências nos territórios orientais. Isso que me parece mais interessante de ressaltar, né? E que talvez tenha sido lá, naquele conflito, e nos anos de dominação brasileira, em que realmente a ideia, né, de criação de um Estado independente nos territórios orientais tivesse emergido com maior clareza, né? Maior clareza que nos anos da Revolução Artiguista, ou que
como objeto, por exemplo, ou como consequência do que foi posteriormente a mediação britânica entre a guerra entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, né? Bom, então aí para tentar finalizar todas essas informações que fui transmitindo, que tentei resumir, podemos dizer, né, bom, primeiro, como falei no início, a história do, do Brasil é a história do Uruguai, e a história do Uruguai me parece que nesses anos sempre foi a história do Brasil, sobretudo pelas determinações vinculadas às relações internacionais, né? O fato de ter diferentes, na Europa, os congressos, diferentes instâncias de negociações sobre os territórios orientais, a partir de interesses cruzados entre as diferentes monarquias na Europa sobre nossos territórios, do Uruguai, foi importante para, digamos, para o destino daqueles territórios, né, orientais. Também foi muito importante a questão, ou seja, as revoluções liberais na Península Ibérica, mas, sobretudo, a revolução do Porto, né, que foi a antessala da Revolução de Independência do Brasil, e para finalizar as guerras que aconteceram de independência do Brasil, né? Há um mito, e ele já foi, digamos, destruído pela história recente, né, de que o Brasil foi um país pacífico, de que não houveram guerras de independência. Isso já foi contestado e foi demonstrado a través da pesquisa de que houveram conflitos, mas claramente não foi houveram conflitos nas províncias, né? No Maranhão, no Pará, na província latina. Bom, o Congresso também, né? O Congresso Latino foi uma consequência também de uma lógica e das relações internacionais daqueles anos. Nessa perspectiva, né, a independência uruguaia, agora sim, ela se integra a dois processos ao mesmo tempo. Por isso ela é mais complexa que o estudo, talvez, de outras independências, me parece, da região. Primeiro, a um processo de longa duração vinculado a queda do antigo regime, né, e a dissolução dos impérios ibéricos, que foi um processo que afetou a praticamente todas as regiões da América, América Latina, da América Hispana, e a um processo vinculado ao processo português, né, de mais curta duração, né, que foi o que tentei explicar aqui, vinculado à Revolução do Porto, à Revolução Brasileira de Independência, e depois, posteriormente, o que será a guerra entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, que ela já foi mais estudada, né, por nossos historiadores e nossos intelectuais. Bom, acho que era isso que queria falar para vocês. Espero que tenham gostado, tenham compreendido um pouco bom, se Eu vocês tenho tiverem alguma uma questão, pergunta. Não sei se pode. pode falar. Tudo bem? Eu, eu queria saber porque não sei se você sabe que eu acho que sim, últimas de as 7 batalhas que não foram reconhecidas, que porque foi por política nesse tempo, que eu As batalhas de em que ano? dice 1800. Eu sei porque quando eu estudava no, na casaca do exército, leva 7 botões, tem 5 na frente e 2 nas mãos, que tem representação de essas que não foram reconhecidas. Me parece que, pela questão de batalhas do Império Brasileiro, né, deve estar se referindo ao primeiro conflito que o Brasil se involucrou como um país independente, que foi a guerra pela Latina. Mas aí não a guerra de independência que eu falei agora, né? É uma guerra com as Províncias Unidas do Rio da Prata. Eu acredito que esteja falando sobre esse conflito, né, que transcorreu entre 1825 e 1828. Né? Naquela época, hoje em dia os argentinos, né, falavam que se tivesse se estendido o conflito, seria provável que as Províncias Unidas tivessem ganhado a guerra, e não o resultado, né, que tivemos foi a proclamação de um país independente nos territórios orientais.
Obrigada aí pela questão. Obrigado, professor. Nastácia, tudo bem? Oi. Cheguei tarde. Tudo bem? Sou o Rafael, sou diretor do ICUB. Oi, Queria te agradecer, Nastácia. A Nastácia foi nossa ex-aluna, eu descobri, eu estava escutando, Nastácia. Estava na rua, estava escutando. E queria muito agradecer a tua apresentação. A gente tem umas perguntas, a Luciana, que estava moderando, teve que sair para buscar as filhas, para levar as filhas no colégio, tá? Por isso que ela saiu e eu estou aqui. A Cíntia pergunta para você no chat se você poderia deixar o nome do livro que estão as cartas de 1816. Tá. Estado e nação no fim dos impérios ibéricos. A Cíntia está anotando aqui. Cíntia está anotando. Estou vendo a Cíntia anotando aqui. Tá, Cíntia? Ótimo. A Carmen disse que está muito interessante a apresentação também aqui no chat. Alguém mais tem alguma pergunta para a Nastácia, pessoal? Pode ser pelo chat, pode ligar a câmera também. Não, eu só gostaria de fazer um comentário. Tudo bom, Nastácia? Tudo bem. Tudo. Não, achei interessantíssimo a exposição, né? Até, inclusive, no dia que começou a Semana do Brasil, nós estivemos falando sobre as fronteiras e muitas das coisas que você falava apareceram na conversa, né? Que é a questão da imposição dos idiomas e essa questão. Então, e também nos ampliou o tipo de informação que a gente tem, que às vezes a gente nem imagina ou deixa para trás essas informações históricas na formação desta região e acaba não compreendendo como é que algumas coisas acontecem, né? Então, foi bem esclarecedora a tua exposição. Muito obrigada. Bem, pessoal. Eu acho que a Nastácia tem uma diferença no áudio, né? Ela está escutando um pouco mais tarde, eu acho, o áudio. Não sei. Sim, mas não tem nenhuma outra questão. Sim, não sei. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta para a Nastácia? Nastácia, agradecemos demais a tua participação. Muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? Na Semana do Brasil. Foi muito importante que você participasse e trouxesse um assunto tão interessante e tão diferente para a semana. Eu acho que era um assunto diferente, né, da Semana do Brasil. Era a apresentação da Nastácia. Calma aí, tem uma pessoa querendo entrar agora. Deixa eu entrar aqui. Tem uma pessoa querendo entrar agora na sala, quero ver. Alguém deve ter caído. Pode entrar. Não sei. Pode entrar, tem espaço, né? Olha, a Maria Bibi coloca aqui no chat, agradecendo a palestra também, tá? O Guilherme também, muito obrigado pela palestra, o pessoal está comentando aqui no chat, tá, Anastácia? Então, muito obrigado, queria agradecer a tua presença, tá? E que legal ter uma ex-aluna do Instituto estudando no Brasil e também indicação também, olha, indicação do professor Camilo, que responsabilidade, Anastácia. Camilo é participante ativo da Semana do Brasil, já está na 5ª Semana do Brasil. Nastácia, muito obrigado, tá, pela participação. Não, ok. Muito obrigada a vocês pelo espaço. Eu sei que é um tema histórico que às vezes custa, né, entrar nele, né, numa palestra, um tema um pouco mais duro. Mas fico feliz, né, de que tenham gostado. Acho que você conseguiu, todo mundo se envolveu, acho que você conseguiu, sim. Tá? Que bom. Marcelo está também aqui agradecendo a sua palestra, o Marcelo Jorge mandou aqui no chat também, muito interessante. Bem, pessoal, queria só relembrá-los, tá, que nós seguimos a Semana do Brasil. Às 11 horas temos uma apresentação sobre capoeira e cidadania. Depois, às 17 horas, os professores do ICUB vão estar falando sobre CELP-Brás. Por favor, pessoal, compareçam. Eu vou estar lá, pelo amor de Deus, não me deixem sozinho na apresentação. Às 5 horas da tarde. Depois, 6h30, tem a doutora Lucilene Ribeiro, da FURG, falando sobre literatura brasileira. E terminamos às 20 horas com a professora Patrícia do ICUB, falando sobre as mulheres na música sertaneja, né, o movimento feminejo
que vocês já conhecem bastante, tá? Amanhã e sábado tem muita coisa da Semana do Brasil. Professora Cíntia que está aqui, eu faço propaganda da professora Cíntia, impressionante. Às 20 horas, a professora Cíntia vai estar de volta com a diretora do filme Portunhol. Ela vai estar aqui com a gente às 20 horas amanhã. Vai ser uma entrevista da professora Cíntia, praticamente, com a diretora do filme Portunhol, um filme que foi premiado no Festival de Gramado deste ano. Tá? E durante a sexta-feira nós temos várias apresentações também. Vai estar a professora Karina, tem palestra de manhã às 10 da manhã também, tem palestra às 5, às 6h30, enfim. Tem muita coisa ainda na Semana do Brasil. Muito obrigado pela presença de vocês. Esperamos vocês às 11 horas e esperamos a Anastácia também, se ela quiser participar. A casa está aberta, a porta está aberta, tá? Beijo para vocês. Muito beijo. Obrigada por tudo.